queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da tentação do Cristo no deserto. Ela diz que Kardec diz na Gênesis ser uma parábola, mas muitas pessoas interpretam ao pé da letra. Pode esclarecer um pouquinho para nós? A tentação de Jesus, se não me engano, está no capítulo 15 da Gênesis, no item 52. Se não me engano, é nessa posição. Mas lá realmente Kardec diz que seria uma parábola, que não seria um texto real. E ele se apoia na seguinte lógica: não faz muito sentido o Cristo planetário estar querendo transformar pedra em pão para matar fome. Não faz muita lógica ter uma entidade espiritual que consiga convencer o Cristo planetário a abandonar os seus propósitos para comandar uma cidade que ele oferece para ele, para que ele seja poderoso nesse lugar. E também não faz sentido nenhum que o Cristo planetário subisse ao pináculo do templo, que tem uma altura de 60 metros, e se jogasse lá embaixo para que os anjos não deixassem de desencarnar. Isso seria muito pouco para um Cristo planetário. Se nós não conseguimos enxergar outros espíritos menos evoluídos terem esse tipo de fragilidade, que dirá o Cristo? Então, é por essa razão que ela é interpretada por Kardec como sendo simplesmente uma grande parábola, do seguinte sentido: quando ele oferece pedra para que ele transforme em pão, transforma essas pedras em pão, que é o que acontece na tentação, ele vai dizer que nem só de pão vive o homem, mostrando que ele não estava ligado aos interesses materiais. É a primeira vitória dele. Ele não está preocupado em ter as posses da terra. No segundo, ele mostra a sua vitória sobre o orgulho. A primeira era o egoísmo, querer as coisas para si. Na segunda é o orgulho, porque ele poderia pular porque os anjos a parariam. Ele também venceu o orgulho e o egoísmo. E o terceiro, a sanha de poder, a possibilidade de ser alguém interessado em mandar em outras pessoas. Mas seria evidentemente visto como uma parábola também por outros dois aspectos. Repare que no dilúvio choveu 40 dias e 40 noites. O povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto. E Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo demônio. O primeiro é o número 40, que significa, para o sentido figurado do hebraico, incontáveis, inumeráveis, muitos, que não dá para contar, usa-se tipicamente o número 40. E a outra, que faz parecer, sim, que seja uma parábola, é que o tentador é um espírito que o Espiritismo diz que não existe. Então, como poderia Jesus ser tentado por aquilo que sequer existe? O mal existe, espíritos perversos existem, cruéis, sim, mas uma entidade que represente o mal e que rivalize com Deus e que dispute com ele o comando do mundo, para a doutrina espírita não existe, e nem para o judaísmo existe nada que possa se comparar a Deus, porque Deus é único. Quando diz que Deus é só um, não tem nada que rivalize com ele, ele reina absoluto. E a doutrina espírita diz que o chamado Satanás não existe de fato, porque não haveria uma entidade consagrada para o mal. O que são os chamados demônios, no dizer de Kardec? A alma dos homens que não foram bons.